Existem muitas empresas contratando e muita gente procurando emprego. Essa conta parece não fechar. Por isso nós criamos o Dev 404. Nesse quadro, a gente apresenta as candidatas à empresa dos seus sonhos. Será que vai dar match? E no episódio de hoje, a candidata à empresa dos seus sonhos é a SAP. Em 1º de abril de 1972, 5 ex-funcionários da IBM fundaram uma empresa de análise de sistemas e desenvolvimento de programas. Em alemão, esse nome que eu não sei pronunciar e você está vendo aqui na tela. A ideia deles era criar um sistema corporativo padrão que integrasse todos os processos de negócios e permitisse o processamento de dados em tempo real. Algo que a gente está muito acostumado hoje em dia, mas para a época era bastante inovador. E atualmente a SAP é uma das maiores fornecedoras de sistemas integrados de gestão empresarial. A SAP é uma multinacional, né, como ela normalmente é conhecida, assim, trabalhando com a parte de tecnologia, e aí a gente é muito famosa pelo nosso sistema de ERP, mas a gente trabalha muito com a parte de suporte a clientes que já têm o nosso produto, com desenvolvimento e melhoria dos nossos produtos, assim como a gente também trabalha com desenvolvimento e melhoria de produtos que a gente adquire, que a gente compra, né? E além disso, a gente tem os times de vendas, o pessoal de consultoria, que também fica mais para São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a gente trabalha, assim, de forma muito completa, vender o nosso produto e também prestar todo o suporte e melhoria desse produto que a SAP tem. A combinação de processamento de dados em tempo real, padronização e integração foram a base que transformaram a SAP de uma empresa pequena alemã para uma líder global em software de negócios. Hoje, eles têm escritórios no mundo inteiro e seria até difícil enumerar todos eles. Mas especificamente aqui no Brasil, a SAP tem escritórios no Rio de Janeiro, em São Paulo e em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E esse de São Leopoldo é bastante especial, porque ele é o único laboratório de soluções da SAP na América Latina toda. Então, a SAP aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, a gente chama de Labs. A gente chama assim porque é definido como um laboratório de software e soluções, né? Mas o que será que a SAP procura em um candidato? Então, aqui no Labs, em São Leopoldo, a gente é bastante voltado para a área de tecnologia. A gente costuma dizer que 98% da nossa força de trabalho é do pessoal que lida com suporte e desenvolvimento. Então, essa é a movimentação de vagas que mais acontece, tanto para estágio quanto vagas efetivas. E aí, por exemplo, o nosso escritório de São Paulo e Rio de Janeiro, eles são perfis um pouco mais voltados para a área de vendas, de consultoria e de back-office. Eles estão procurando pessoas dispostas e comprometidas que realmente queiram se desenvolver profissionalmente. Pessoas que sonhem alto, com integridade, criativas, dinâmicas e colaborativas. Se você se enquadra nesse perfil, eu recomendo que você clique aqui no link da descrição para navegar por todas as oportunidades que estão abertas no SAP. E aí eu já queria aproveitar, né? Porque vocês estão no Rio Grande do Sul, então eu queria entender se hoje vocês estão trabalhando no modelo remoto, no modelo presencial. Antes, a gente já trabalhava com uma cultura um pouco mais flexível, assim, em relação a isso. Então, uma vez na semana, o pessoal se organizava para fazer o home office se tinha interesse. Hoje, a gente está 100% remoto, né, desde março do ano passado. E, por enquanto, ainda sem a previsão de retorno, só quando realmente estiver 100% seguro para a gente voltar para o escritório. Mas muitas políticas têm mudado nesse sentido. Então, ainda não se definiu 100% o que vai acontecer depois do nosso retorno, né, para o escritório, mas já se especula sobre uma alteração de talvez 3 dias tendo a possibilidade de trabalhar remoto e aí depois presencial, muito de acordo com o critério das pessoas também. E a gente também começou a trabalhar com modalidade 100% remoto. Então, hoje alguns times, alguns gestores estão abrindo essa possibilidade, né, tanto para estágio como vagas efetivas. Ainda não são todas as áreas, mas a gente já está trabalhando com essa modalidade 100% remoto. A gente tem pessoas bem, bem distantes, assim, que estão chegando até a gente. Isso é bem bacana, porque a gente vê como a empresa está sendo conhecida em outros estados, né, que a gente não esperava. Que para quem tem essa possibilidade de mudança, o escritório é super legal, né? Exato. Isso é uma das coisas que a gente usa normalmente para fazer essa propaganda também da empresa. A gente tem
toda uma estrutura pensando numa iluminação natural, né, paredes mais de vidro, assim, para que a gente consiga enxergar a parte de fora. A gente tem alguns sofazinhos, alguns lugares diferentes para fazer alguma reunião ou conversa com clientes também, ou até mesmo mudar, né, para não ficar uma coisa muito monótona, mudar o local de trabalho no dia a dia. Além de que a gente tem muitas programações, eventos legais, bacanas. Também temos cafezinho com, com lanche, assim, que fica à Importante. disposição o dia inteiro. É bastante importante. Então, essa parte do ambiente sempre chama bastante atenção para quem está nos procurando também. Infelizmente, por causa da pandemia, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer o Labs pessoalmente. Mas o que eu posso dizer é que olhando o tour virtual, ele certamente é um lugar onde eu gostaria de trabalhar. Então, se você tem disponibilidade de mudança, essa pode ser a sua chance. Eu vi que você mencionou a questão dos estágios, e eu queria muito que a gente conversasse sobre isso, porque eu acho que a SAP é uma empresa que se posiciona muito bem em relação a isso, em relação a possibilitar que as pessoas se desenvolvam dentro da empresa, né? Então, Sim, vocês pensam assim nessa trajetória de carreira, o que eu acho que está até bem escasso hoje em dia no mercado. a SAP pensa bastante nessa questão de desenvolvimento, né? Principalmente de quem está iniciando no mercado de trabalho, dos estagiários. E os gestores, as pessoas que fazem essas contratações, terem uma mentalidade de que não necessariamente a pessoa precisa saber de tudo ou ter muitas experiências, porque afinal ela está se candidatando para uma vaga de estágio. Então, todo mundo tem muito essa disposição para ensinar, para auxiliar no desenvolvimento. O próprio EXP, que a gente tem aqui dentro, que é o nosso programa para estagiários, tem muitas sessões falando de linguagem de programação, de desenvolvimento pessoal dentro da empresa, alguma troca de experiência com pessoas que começaram como estagiárias e hoje são managers, né? São gestores aqui dentro. Então, tem muito essa questão, né, de pensar no desenvolvimento dos estagiários. E a gente também, aqui no Rio Grande do Sul, né, no Labs, a gente tem o Rotation Program, que a gente chama, que é um programa de estágio com duração de 2 anos, onde as pessoas entram e fazem rotações pelos times. Então, elas têm esse contato com mais de um time, mais de um tipo de demanda, podem se conhecer mais dentro da empresa e entender o que faz sentido para elas, para no final ter essa chance de efetivação, né? E se conhecer melhor e saber onde deu mais certo, onde se identificou mais dentro da empresa. A gente recebe pelas redes sociais muitos contatos de pessoas que demonstram a sua angústia de não conseguirem encontrar vagas para pessoas menos experientes no mercado. Por isso eu fiz essa pergunta para a Carol sobre os estagiários. Eu acredito que se você está começando, trabalhar na SAP pode ser uma grande oportunidade. Bom, então acho que a gente pode dizer que a SAP é uma empresa para estagiários, né? Sim, sim, podemos dizer isso sim. É muito forte a efetivação dos nossos estagiários aqui dentro, né? Então, a gente não só pensa nesse desenvolvimento dos estagiários, mas pensa nisso tendo a oportunidade e aumentando a oportunidade deles serem efetivados dentro da empresa, o que para nós é só ganho. Então, a gente tem muito essa visão e essa cultura aqui também. A SAP Brasil está entre as subsidiárias da SAP mais importantes no mundo inteiro. Só aqui eles têm mais de 15 mil clientes. E para dar conta de toda essa demanda, com certeza eles precisam de um time grande, forte e muito qualificado. E para conseguir reforçar esse time, eles nos procuraram, com o objetivo de divulgar mais a empresa e reforçar essa mensagem de que eles precisam de você. Hoje, principalmente, a gente está com um programa em aberto de atração e desenvolvimento de pessoas negras, então trabalhando com uma contratação intencional. A gente fez oficialmente o lançamento dia 2 de fevereiro agora, e a gente está com uma página específica no nosso site de carreiras, onde explica um pouco mais sobre a nossa E&D. A gente tem alguns grupos voltados para a diversidade aqui, né, que é Employee Network Group, e a gente explica um pouco mais sobre a Black Employee Network, que é o nosso grupo voltado para pessoas negras, né? A gente sabe o quão importante tem sido falado disso no mercado de trabalho, o quão importante isso é. A gente trabalha sobre esse programa desde o ano passado, apesar de estar lançando ele só agora em fevereiro. Então, a gente está batendo muito forte nessa tecla também, e a gente está fazendo essa divulgação, assim, para conseguir fazer uma maior contratação de pessoas negras e também o desenvolvimento, que a gente sabe que muitas vezes o mercado de trabalho não oferece essa opção, né? Sim, nossa, isso é uma grande oportunidade, porque eu acho que já começa a quebrar aquela objeção que a gente tem muitas vezes de, será que eu tô pronto? Será que eu não tô?
Eu já falei Sim, muito aqui, eu acho que isso é um lema importante, que é aplica para as vagas, né? Independente dessa sensação, não deixar a síndrome do impostor nos sabotar. sim, Mas sim. é muito legal quando a empresa ajuda, né, a gente a iniciar, a dar os primeiros passos. Uma coisa que é importante, e é legal que a gente desvende isso, que as pessoas que chegam até nós normalmente dizem que tem muito receio de se aplicar porque elas acreditam que precisa ter um inglês fluente. E sempre nas minhas entrevistas eu costumo dizer que isso é um mito, que sim, é importante que se tenha o inglês, né, que se tenha compreensão, porque principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a nossa comunicação interna, a nossa troca de e-mails é muito grande em inglês, mas na SAP no geral se tem contato com clientes de fora, times de fora, mas não necessariamente precisa ter um inglês super avançado ou fluente. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de frisar, porque a gente, de alguma forma, tem essa imagem de empresa em que se precisa ter um inglês fluente para se candidatar para as vagas, mas isso não é verdade, não é verdade mesmo. Né? Eu sou uma comprovação disso também. Entrei aqui tendo um inglês, assim, um intermediário, tendo bastante vergonha de me comunicar, e hoje entendo que eu consegui desenvolver muito isso dentro da empresa, tanto com reuniões que eu tenho, quanto com a ajuda de colegas de time. Então, isso é super importante. Não deixem que esse ponto seja um empecilho para vocês chegarem até nós, para se candidatarem até as nossas vagas. Eu acho que o mais legal é você ter um ambiente acolhedor dentro da empresa, né, para poder se desenvolver e perder esse medo, ao invés de gerar um bloqueio ainda Sim, maior. certamente tem algumas posições em que a gente já precisa que a pessoa venha um pouco mais preparada, porque vai lidar diretamente com o cliente ou resolução de problemas, mas isso é avaliado durante a nossa entrevista. Por vezes esse feedback é passado também, né, de que a pessoa teria que desenvolver um pouquinho mais o inglês e a gente por vezes pode auxiliar também nisso, mas não precisa deixar que isso seja um empecilho porque a gente enxerga que muitas vezes mas é algo super possível de desenvolver em conjunto com a empresa, no dia a dia, na rotina, com os times, então é bem tranquilo. Percebi que vocês têm uma atenção assim com a pessoa que aplica, de conseguir não descartar ela no processo, mas entender em que lugar da empresa ela se encaixaria melhor, em que nível que ela está. Sim. Algumas pessoas nos pedem feedback ao final do processo. Muitas vezes a gente não consegue atender isso por ser uma movimentação de vagas muito grande e demandar bastante tempo, mas a gente sempre tenta realizar uma entrevista bastante humanizada e tentar já passar esse feedback na própria entrevista, né? Então, tirar um tempo ali no final para explicar que talvez a pessoa não continue no processo e já colocar os pontos que a gente visualiza que poderiam ser melhorias e que daqui 3 meses, 6 meses, a gente enxerga que a pessoa poderia sim se aplicar de novo, que ela tem um potencial para ser um fit com as nossas vagas, mas que em algumas coisas a gente ainda enxerga alguns gaps, né? Alguma possibilidade de desenvolvimento ali. Então, isso também faz muito parte da nossa cultura, assim, como recrutadoras dentro da empresa. Acho que a gente tocou num outro mito, que é o de, tipo, se você reprovou no processo, a empresa vai meio que te banir, assim, sabe? Vai ter uma impressão ruim sobre você. E que, na verdade, você poderia tentar de novo, né? Sim, exato. Isso é bem comum entre algumas pessoas que a gente conversa, assim, que já são contratadas e que foram efetivadas também. Então, não significa que a gente vá banir vocês, né, por não serem aprovados de primeira, né? Continuem se aplicando. Se a gente passar esse feedback já na entrevista, prestem atenção nos pontos que a gente coloca, porque é para ajudar também, é para auxiliar. A gente enxerga muito potencial em muitas pessoas e quer que elas estejam aqui dentro também. Então é sempre com muito carinho que a gente passa esse feedback, pensando no desenvolvimento e numa possível reaplicação para outras vagas e outros processos. Então a gente não bane ninguém, não. Legal. Bom, Carol, eu acho que agora me resta agradecer. Foi muito legal esse papo. Já fazia um tempo que eu queria ter a oportunidade também de conversar com alguém que seja de um profissional de RH, né? Porque aqui a gente fala muito com Sim. desenvolvedores, mas eu acho que o profissional de RH ele tem um pouquinho desse outro olhar, por lidar muito com esses processos. E eu entendi que a SAP também faz isso com muito cuidado, então foi uma honra poder conversar com você.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui trocando uma ideia, tirando dúvidas contigo também. E me coloco à disposição, né? Espero que o pessoal curta o conteúdo e que nos busquem, né? Que tenham mais curiosidade de saber o que é SAP, onde essa SAP atua, o que faz e entre em contato com a gente também. E se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade de aplicar para SAP. E para a gente saber se a gente deve trazer mais histórias e oportunidades como essa aqui no canal, eu preciso que você deixe seu like, se inscreva no canal e comente #quero mais oportunidades. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima.